Olá pessoal, sou Bernardo Lins, maquiador e artista visual. No podcast de hoje, eu trago a primeira parte sobre a maquiagem na década de 1980 aqui no Brasil. Bom, quero começar esse episódio fazendo um agradecimento especial a Rosane Muniz, atriz, jornalista, professora, ao qual me ajudou a organizar e a contar um pouco dessa história. Mas é o seguinte, antes de eu começar, vou pedir para você dar aquele like e também se inscrever no canal, ok? Bom, vamos lá. Bom, eu vou começar falando um pouco da história da maquiagem no Brasil na década de 1980, falando sobre a construção do conhecimento. Como é que esses profissionais estudavam, como é que eles se aprimoravam neste período aí. Havia poucas escolas de formação de maquiadores na década de 1980. As mais conhecidas eram o SENAC, aqui em São Paulo, e no Rio de Janeiro existia a APIBERGE, que é a Associação dos Profissionais dos Institutos de Beleza do Estado do Rio de Janeiro. E nesse local havia cursos de aprimoramento. Geralmente, o que acontecia? Havia cursos livres administrados nos grandes magazines por maquiadores das empresas de cosméticos, cuja finalidade era divulgar os seus produtos. Ou seja, existiam grandes magazines e esses magazines vendiam o quê? Marcas de luxo. E aí, de fora, vinham maquiadores para fazer o treinamento das consultoras, das demonstradoras. E os maquiadores aproveitavam para fazer estes cursos também. Cacá Moraes, que é um dos nossos grandes maquiadores, na conversa que eu tive com ele me falou um pouco sobre a sua formação. Então ele fala o seguinte: me formei pelo SENAC. Mesmo podendo frequentar uma escola, chegava mais cedo no trabalho para maquiar minhas colegas. Desta forma, fui aprimorando minhas próprias técnicas. Cacá Moraes, ele dá um exemplo que eu sempre falo em sala de aula ou em todos os cursos. É muito importante, é fundamental que, além de você frequentar as aulas, você pratique sempre. Porque senão, todo esse conhecimento ele pode sair da sua mente, ele pode se perder também. E a maquiagem ela é prática, ela é o exercício de treinar. E o Cacá Moraes está falando disso na formação dele lá na década de 1980. Bom, por outro lado, muito do aprimoramento dos profissionais era realizado quando tinha a oportunidade de trabalhar ao lado de profissionais consagrados que os aceitavam como assistentes. Desta forma, muitos deles acabaram desenvolvendo suas próprias técnicas, tornando-se autodidatas. O Henrique Melo, que é um dos nossos grandes maquiadores, ele fala um pouco sobre essa época. Éramos assistentes de algum maquiador que já tinha um certo nome no mercado. Tínhamos a oportunidade de aprender com esses profissionais e de desenvolver nossas próprias técnicas. Ou seja, os maquiadores que estavam iniciando, eles geralmente, algumas vezes, conseguiam trabalhar com maquiadores com mais nome, com maquiadores que tivessem mais experiências. E aí, desta forma, eles iam aprendendo com eles e iam desenvolvendo suas próprias técnicas. Outros profissionais atuantes na época eram as consultoras, demonstradoras ou atendentes das marcas de maquiagem, papel desempenhado sempre pelo gênero feminino nesta época. Não haviam homens demonstradores, consultores, ou atendentes na área de maquiagem, somente as mulheres. Estas mulheres desenvolviam suas atividades em grandes lojas de departamentos. Quais lojas eram estas? Mapping, Mesbla, Slooper, a Sears e mais tantas outras que existiam. Eram profissionais selecionadas com muito critério. Havia uma exigência do mercado para que fossem moças altas, bonitas, com excelente aparência. Quando havia o lançamento de uma marca, todas eram convocadas. Esses grandes magazines valorizavam muito suas profissionais, fornecendo treinamentos e cursos para elas. Eu, neste período de 22 anos de trabalho, eu tive a oportunidade de encontrar com muitas dessas profissionais dessa época. E aí, uma das demonstradoras que se tornou minha amiga é a Márcia Amaral. Ela foi consultora de algumas marcas nesse período, na loja Mapping. O Mapping aqui em São Paulo hoje é uma loja de varejo que fica em frente ao Teatro Municipal. E aí o que ela me disse? Naquela época, era um glamour trabalhar na linha de prestígio
como os produtos importados eram chamados. Éramos valorizadas e tratadas com todo o respeito. Todos os treinamentos e os cursos eram envolventes. Muito interessante, né? As próprias empresas faziam treinamento, ensinavam essas mulheres ao atendimento, ensinavam como maquiar. Então era dessa forma que elas aprendiam o seu ofício. Outro item que eu quero comentar com vocês eram os costumes e hábitos de clientes e consumidores. Olha que legal, vamos falar sobre as clientes e consumidoras da época. Vamos lá. As mulheres queriam ser diferentes uma das outras, afinal, chegara a era do feminismo, com mais força e empoderamento. Uau! Assim, havia diversos tipos de clientes. As mulheres da alta sociedade, as modelos ascendentes, as donas de casa, as jovens que gostavam de se produzir para curtir a noite nos finais de semana em danceterias badaladas ou bares temáticos. As maquiagens eram de cores intensas, tanto nos olhos como na boca, geralmente harmonizando com a vestimenta. Porém, não havia um critério específico, e sim um bom senso. Thomas Dourado, também um outro grande maquiador, né? Neste período ele foi um maquiador muito atuante em diversos segmentos na área de maquiagem nos anos de 1970 e nos anos de 1980. Olha só, gente, o Thomas Dourado começou na década de 1960, se eu não me engano. E ele passou pela década de 70 e a década de 80. Você imagina o quanto de bagagem este homem tem. Está vivo, mora no Rio de Janeiro. Então ele me disse o seguinte: naquela época, as mulheres maquiavam-se muito, pois esta foi uma era de glamour, em que muitas festas aconteciam. Como eu trabalhava num salão de luxo, minhas clientes eram senhoras da alta sociedade carioca, colunáveis, pois havia um tipo de jornalismo chamado de colunas sociais. Havia uma busca constante das clientes às novidades que chegavam às lojas, não só para adquirirem os produtos, como também para se automaquiarem, orientadas pelas consultoras. Olha a importância, né, das empresas prepararem essas consultoras. Estas clientes buscavam informação das tendências através de revistas femininas e adquiriam seus produtos nos grandes magazines. Eram clientes de todos os níveis de classe social e poder aquisitivo. As consultoras treinadas não faziam distinção de quem atendiam, sendo sempre treinadas para o comportamento e postura que deveriam apresentar. Quero fazer um atento aqui sobre essas consultoras dessa época, porque existia um respeito, independente se a pessoa tinha um bom poder aquisitivo ou se não tivesse um poder aquisitivo, ou tivesse um mau poder aquisitivo que seja. Isso é muito importante citar aqui neste podcast e falar sobre isso, né? É respeitar as pessoas. A gente nunca sabe quem está na nossa cadeira, a gente nunca sabe quem a gente está atendendo. Então, é importante a gente aprender com este exemplo aqui. A Patrícia D'Angelo, ela é filha, né, da Marli Bueno, a diretora de beleza da marca Helena Rubinstein. Conta que sua mãe elaborou uma apostila para treinamento, aprimorando o modo de abordagem e de vendas específicos, humanizando o atendimento, revolucionando o mercado. Essas consultoras trabalhavam em quiosque dentro dos grandes magazines. Uma outra consultora que eu tive a oportunidade de trabalhar foi a Regina Passini. Ela trabalhou num período, né, como consultora da loja Snooper. E aí, o que ela me disse? A Helena Rubinstein fazia reunião mensal com as demonstradoras. Na maior parte do dia, éramos treinadas pela Marli Bueno, que foi quem treinava e apresentava as misses, pois na época era o auge, o concurso de Miss Brasil, e ser treinada por ela era uma glória. Exigente ao máximo, saíamos do treinamento com olhos e sobrancelhas inchadas de tanto tirar produto, até ficar do jeito que ela queria. Ou seja, a Marli, ela foi uma grande treinadora, né? E aí essas consultoras aprenderam com essa veterana, com essa pessoa que realmente pôde deixar um legado muito grande para a área de maquiagem, para a área dos cosméticos, elaborando esta apostila. Bom, eu quero falar agora então sobre os produtos de maquiagem desta época. A maioria dos produtos era de marcas importadas.
a linha top na época era formada pelas marcas Helena Rubinstein, Max Factor, Elizabeth Arden, Germaine Mottet, Christian Dior, Payot e algumas outras. Para uma pequena parte dos clientes com menor poder aquisitivo, existiam linhas mais em conta, como a Parlemon, Angel Face, a Coty e Tabu. É importante lembrar que, nos anos de 1980, a entrada dos produtos importados foi menos complicada que na época da ditadura. Além disso, tinha a busca cada vez maior, pois no começo era tudo novidade. Especificamente no Mapping havia a quinzena da beleza. As lojas fechavam com todas as importadoras a parte de maquiagem e o Magazine vendia o preço que queria nessa época, conta a Márcia Amaral. Em meados dos anos de 1980 e 1990, as pessoas começaram a procurar por produtos bons, com preços mais acessíveis, e aí apareceram inúmeras marcas com melhores preços. E aí a Regina Mi, que fez esse comentário, comentou isso no bate-papo que nós tivemos. Outra possibilidade de adquirir produtos era por meio de catálogos de marcas como Avon, Hermès e alguns outros catálogos, né? De outras marcas. Era comum, inclusive, que as modelos complementassem suas rendas atuando como revendedoras nos bastidores dos desfiles, ou fotos, ou comerciais. Algumas celebridades, como a modelo Elke Maravilha, o estilista Ney Galvão, e maquiadores conhecidos como Marcelo Bildt e Eric Rezepek, lançaram suas marcas próprias. Foram, e algumas ainda são, linhas de produtos apropriadas ao clima e à mulher brasileira. Segundo o experiente maquiador Duda Molinos, que infelizmente nos deixou recentemente, o brasileiro é muito novo. Até os anos de 1980, não tínhamos produtos importados no Brasil. Tivemos 3 décadas para aprender quais eram as boas marcas e de que forma usar. Bom, pessoal, então este é o primeiro podcast falando sobre a maquiagem da década de 1980 no Brasil. E eu vou convidar vocês então para me acompanharem nas redes sociais. Vocês vão encontrar tanto no Instagram como no Facebook como Bernardo Lins Maquiador. Também assistirem os outros podcasts, os outros episódios no meu canal no YouTube, que é Bernardo Lins Maquiador e Artista Visual. E vocês podem ouvir os podcasts nas principais plataformas de podcasting. Ou senão você pode entrar no meu site, que é www.bernardolins.com.br/podcast. Ok? Então, no próximo episódio eu continuo contando um pouco mais sobre a história da maquiagem no Brasil na década de 1980. Tchau!